O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? Quais são as escolhas que eu devo fazer para a minha vida? Talvez você já tenha se feito esses questionamentos e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje e também entender o porquê que o mapa astral é uma ferramenta tão potente para a nossa jornada de autoconhecimento. Para início de conversa, eu posso dizer que o mapa astral ele é um conhecimento que nos possibilita entender quais são os caminhos que mais têm a ver com aquilo que a gente veio desenvolver nesta vida. E, consequentemente, através desse mapa, a gente consegue entender quais são as escolhas, quais são os caminhos que a gente pode escolher pra gente e consegue ter um senso crítico daquilo que talvez não esteja alinhado com aquilo que a gente veio desenvolver nessa vida. Olá! Eu sou Fernanda Rai, astróloga, e aqui neste canal a gente conversa e dialoga sobre astrologia e a jornada de autoconhecimento através do céu. Então já se achegue, já pegue seu chá, o seu cafezinho, a sua bebida de preferência e vem pra gente poder ter esse momento de reflexão e de aconchego mesmo. Tudo que nasce ou acontece em um determinado momento traz as características deste momento. Vamos começar com essa frase de Jung que vai abrir essa reflexão que a gente vai ter aqui hoje. Desde os primórdios, a humanidade estabelecia um diálogo entre o céu e a terra e tentava observar essa relação para tentar compreender melhor a respeito dos mistérios da nossa existência. Por outro lado, com o desenvolvimento desse sistema capitalista em que vivemos nos dias de hoje, os nossos corpos eles foram redirecionados para um outro caminho, para uma outra perspectiva, que é justamente nos distanciar dessa percepção mais intuitiva, mais sensível, desse diálogo com a natureza, para que a gente possa cada vez mais produzir, gerar resultados, gerar benefícios para todos aqueles que detêm o poder em mãos. Ou seja, se antes a gente tinha uma sociedade que era muito mais preocupada em tentar entender os mistérios da natureza e da nossa existência enquanto sociedade, hoje a gente tem, em maior parte, uma preocupação muito mais voltada para gerar produtividade, para gerar mais dinheiro, para gerar performance. Eu sei que isso é algo de uma maneira geral, mas que existe sim pessoas que estão em uma outra sintonia e que se questionam sim a respeito do que elas vieram fazer aqui e querem trilhar de fato uma jornada de autoconhecimento, tem uma perspectiva mais espiritual sobre a vida e afins. Porém, a gente também tem uma outra problemática, que vai ser tema para um outro vídeo, para uma outra discussão, que é esse autoconhecimento também, num lugar de produzir uma felicidade maravilhosa e uma vida incrível do comercial de margarina e que você nunca vai ter problema na sua vida e que vai sim gerar uma alienação cada vez mais intensa, no sentido de nos distanciar das questões que nos atravessam enquanto sociedade, enquanto coletivo. E por que eu tô falando isso? Porque senão a gente pode acabar caindo no lugar de achar que se porque a gente tá em uma fase de vida que a gente está se questionando sobre as coisas, está numa vibe mais espiritual e aquela coisa toda, isso necessariamente quer dizer, isso necessariamente é sinônimo de estar, de fato, contribuindo positivamente para a própria vida e também para o coletivo, mas não necessariamente, porque muitas das vezes a gente pode acabar caindo numa falácia de achar que porque a gente está nessa busca interna de realização e de compreensão de si, a gente pode acabar caindo em um lugar muito ruim de achar que olhar para o próprio umbigo e estar nessa busca de, sabe, vamos nos melhorar, como se a gente fosse um grande problema, é o que fosse solucionar as nossas próprias vidas e também o que está acontecendo no coletivo. Eu acredito que a astrologia é um caminho de retorno.
no sentido de a gente voltar para esse lugar de observação e de conexão, de fato, com essa natureza e tentar, de alguma maneira, entender que somos parte dela. Tendo em vista isso, a gente tem dentro da astrologia um conhecimento que é muito interessante, que é o mapa astral. E afinal de contas, o que é isso? O que é o bendito mapa astral? O mapa astral é como se fosse uma fotografia do céu no momento exato que você nasceu. Então é como se a gente tivesse tirado uma fotinha lá do céu no momento em que você respirou pela primeira vez. É como se a gente estivesse exatamente lá no seu lugar de nascimento, levantasse uma câmera e fotografasse o céu. O mapa, como o próprio nome já diz, é um mapa, ou seja, ele nos dá uma direção, ele nos dá um caminho. Então, se você quiser chegar em um determinado destino e estiver precisando de um mapa para poder te orientar e dizer como que você chega naquele destino, é só você, né, colocar ali as informações de onde você quer chegar. Pode ser até o próprio Waze, né, que é o mapa mais conhecido aí que a gente coloca no celular quando quer, enfim, chegar num determinado lugar. E esse mapa vai te direcionando, vai te mostrando o caminho, vira à direita, vira à esquerda, vai aqui. E esse mapa também mostra se você estiver se distanciando desse destino. A mesma coisa, eu diria, que seria o mapa astral, só que ele traz um direcionamento para a vida de uma pessoa. Ele conta a história dessa pessoa. O mapa, ele vai revelar a história de alguém. Ele vai mostrar o passado, o presente e revelar também possibilidades de futuro. Então eu gosto de pensar que o mapa ele vai contar sobre a própria pessoa e também sobre como a jornada dessa pessoa vai se desenrolar ao longo da vida dela. Eu não gosto de pensar no mapa como essa possibilidade de ficar ditando características de personalidade. Então, se você tem essa característica ou aquela, e de certa forma reforçando estereótipos, reforçando padrões de comportamento que só vão visar ali um benefício para o contexto que a gente vive hoje, que é um contexto de vida muito voltado para a produtividade. Então, eu não gosto de pensar desta maneira. Eu vejo o mapa como uma possibilidade de você construir a sua própria história, de você habitar no seu próprio corpo. O mapa é uma ferramenta que nos possibilita acolher as nossas dores, criar as nossas proteções e construir possibilidades e caminhos para além do que o sistema nos coloca como a única verdade absoluta sobre o que a gente deve viver. E aí você deve estar se questionando, beleza, mas onde que eu faço meu mapa? Tem um site que eu gosto bastante, que é o site astro.com. Lá no meu destaque do Instagram, Gerar Mapa, você também vai conseguir entrar e entender melhor como que faz o passo a passo para conseguir gerar o seu mapa astral nesse site. Mas, para isso, você vai precisar da sua data, da sua hora e do seu local de nascimento. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o mapa é como se fosse uma fotografia do céu no momento exato do seu nascimento? E aí a gente vai precisar entender quais são as características desse lugar que você nasceu para a gente poder saber como que essa foto foi tirada. Porque, afinal de contas, se essa foto foi tirada de um determinado lugar, ela vai ser de um jeito. Se ela foi tirada de outro lugar, ela vai ter uma outra perspectiva, um outro ângulo. Então, essas informações de data, hora e local de nascimento são extremamente importantes para a gente entender de que jeito, digamos assim, essa fotografia foi tirada. E é por isso que quando a gente não tem uma hora de nascimento exata, isso vai gerar alteração nessa fotografia. Mas dá pra gente poder fazer a correção, né, horária, e aí é bom vocês consultarem uma profissional ou um profissional que consiga fazer a correção horária ali do seu horário de nascimento, para que você tenha a precisão, né, mas pelo menos tente chegar a essa precisão, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de compor o mapa e você perceber ali as casas astrológicas, né, e afins. Isso vai ser extremamente importante. Mas caso você não consiga fazer isso, só saber ali a posição dos planetas já dá para entender muita coisa e dá também para a gente ter uma análise que pode ser bem interessante. As bases de um mapa astrológico são
planetas, signos, casas e aspectos. Eu vou explicar de uma forma bem simples para a gente poder entender e já ir se familiarizando com essa linguagem para quem ainda não tem muita, intimidade com a astrologia. E ao longo do tempo vocês vão percebendo que a astrologia é uma sabedoria que vai se mostrando pra gente e vai se tornando mais fácil da gente entrar nesse conhecimento e tentar entender o que esse conhecimento está nos dizendo. O planeta é como se ele fosse o verbo. Então, ele vai representar uma ação. Eu vou dar um exemplo. Marte vai simbolizar agir. Vênus vai simbolizar amar. Mercúrio vai simbolizar pensar, comunicar, falar, enfim. Então, sempre que vocês ouvirem planeta, lembre-se que a gente está falando de verbo, de uma ação, tá? Por outro lado, a gente tem o signo. E aí eu gosto de pensar que o signo é o adjetivo. Ou seja, ele vai trazer uma característica, ele vai trazer um jeito, né? Ele vai trazer alguma coisa ali que vai indicar uma qualidade. Então, se eu tenho um Marte, que o verbo dele é ação, é agir, se a gente tem um Marte no signo de Touro, Marte simboliza agir e Touro simboliza determinado. Então, a gente poderia considerar que o Marte em Touro, ele vai agir de uma forma determinada. Então, perceba que o Touro, ele está dando uma característica, ele está, de fato, mostrando qual é o jeito desse Marte agir, né? E por último, eu gosto de pensar que a casa astrológica é como se fosse um adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque ela vai indicar qual é o lugar, o ambiente em que esse verbo está acontecendo, né? Em que as coisas estão acontecendo. Então, se eu tenho um Marte em Touro na casa 6, o lugar em que esse verbo está atuando tem a ver com a casa 6. E a casa 6 ela é um lugar que vai dizer a respeito do trabalho, da rotina, da saúde, do dia a dia. Então, esse verbo, ele vai acontecer nesse ambiente, nesse cenário. E, por último, só uma pincelada para também não ficar muita informação, a gente tem os aspectos. E os aspectos, eu poderia dizer que é como se eles fossem conversas. Eles são os diálogos que os planetas fazem uns com os outros. Alguns diálogos, eles vão ser legais, você vai ver que vai ter uma troca, uma coisa ali, que vai falar um papo legal e tal. Por outro lado, às vezes, esse diálogo vai ser aquela treta, aquela confusão, aquele caos. Eu vou dar um exemplo se esse Marte tivesse em conjunção com a Vênus. A conjunção é um aspecto que ela pode ser considerada tanto benéfico quanto mais desafiador, eu diria assim. Então tem os dois lados da coisa. Então uma conjunção, ela pode sim desempenhar coisas muito boas. Então essa coisa de agir e essa coisa de amar, que é Vênus, né? Junto. Então a gente tem as duas potências do planeta unidas, então intensifica, mas ao mesmo tempo pode representar uma dificuldade entre esses dois planetas, porque Marte é agir, é correr atrás, é fazer acontecer, enquanto Vênus tem a ver com aquela coisa do afeto, do acolhimento, do prazer. Então pode representar uma certa dualidade de conseguir botar as mesmas coisas, né, as mesmas energias no mesmo lugar. Né? Aliás, colocar as duas energias que são diferentes no mesmo lugar. Então, obviamente que vai ter um momento em que a coisa vai sair ali de ordem, né? Digamos assim. Eu sei que aparentemente pode parecer muita informação e você deve ficar pensando assim, meu Deus, mas o que isso vai falar sobre a nossa trajetória, sobre a nossa jornada aqui na Terra? E, gente, por incrível que pareça, realmente fala muito a respeito da nossa existência, da nossa subjetividade e do quanto a gente vai se potencializando ou às vezes
deixando o caminho mais difícil também, porque isso também é mostrado no mapa, né? As nossas questões que às vezes a gente precisa desenvolver e, enfim, existem consequências também quando a gente não desenvolve isso, né? Já diria o retorno de Saturno, que é um tema também que a gente vai abordar aqui neste canal. Um outro ponto importante é o seguinte: mesmo que você não conheça sobre astrologia, você vai estar vivendo o seu mapa, quer você queira ou não. Aquilo dali vai estar acontecendo, vai estar rolando, só que pode ser que você não tenha consciência daquilo. Mas eu acho que quando a gente tem consciência daquilo dali é tão melhor, porque aí a gente aproveita, sabe? A gente meio que se apropria e fala assim, não, vem cá, vamos lá, vamos fazer acontecer, porque eu tô familiarizada com aquilo dali que tá rolando, sabe? E aí eu acho que a coisa é diferente, porque é como... Sabe quando às vezes a gente tá vivendo um momento assim incrível da nossa vida? Só que a gente não sabe que tá vivendo um momento incrível, a gente só vai saber quando já passou. E aí olha pra trás e fala assim, nossa, mas eu tava vivendo a melhor fase da minha vida. Mas é isso, né? Mas quando a gente sabe, se a gente tivesse de fato uma ferramenta que nos diz, olha, é isso aqui, é aquilo ali, a gente tem mais consciência sobre esse momento. E aí eu acho que a coisa ela fica diferente. Não que a gente não possa, aliás, não que a gente não possa assim deixar de aproveitar, porque eu acho que rola, né? Faz parte da vida, enfim, a gente precisa se desenvolver. Mas eu acho que a coisa ela ganha um outro cenário, sabe? E aí isso me faz refletir sobre uma cliente minha que ela nunca tinha tido contato com a astrologia antes, ela nunca tinha feito mapa astral, ela nunca tinha tido contato com nada disso. Na verdade, a realidade dela era uma realidade muito diferente desse mundo mais holístico e tal. E aí ela foi fazer uma consulta astrológica comigo e a justificativa que ela me trouxe foi a seguinte: agora eu tô me permitindo vivenciar coisas novas, coisas diferentes. Eu tô me abrindo pro novo, eu tô expandindo e eu não faço a mínima ideia desse negócio de astrologia, nada disso. Mas eu decidi que eu vou me abrir para isso. E aí eu quero ver o que vai rolar disso, né? E aí ela agendou a consulta dela de mapa astral comigo. Curiosamente, essa pessoa, ela tinha um sol de casa 9. E o sol de casa 9, ele pode simbolizar também a necessidade que essa pessoa tem de expandir os novos horizontes na vida dela, de procurar coisas que sejam além daquilo dali que ela tinha, né, como mais conhecido, como mais familiar. Então, expandir, sabe? Viajar, conhecer novas culturas, fazer coisas diferentes, fazer coisas para além do que era muito ali do meu cachorro, do que era muito do comum, sabe, do dia a dia. E aí a gente conversando durante a consulta, eu fui falando algumas coisas para ela e enfatizei muito a importância das viagens na vida dela. E aí ela me falou assim, cara, é incrível saber que eu realmente tenho, né, essa aproximação com viagens e tal. Eu não vou lembrar exatamente do que ela falou, mas assim, a mensagem principal, porque já tem bastante tempo que eu fiz essa consulta. E aí ela ficou assim, super encantada com o fato do próprio mapa astral dela dizer o quanto as viagens eram basicamente assim, o que era o principal da vida dela. E é onde ela se sente viva e é uma coisa que ela realmente precisa trabalhar, que ela precisa desenvolver, que ela precisa se dedicar nisso, porque isso é muito importante para ela. Para algumas pessoas, não necessariamente viajar vai ter uma força tão grande, sabe? Às vezes viajar vai ser aquela coisa de hobby, de férias, tipo, eu viajo porque é legal, porque acho que todo mundo, né, deve gostar, ou a maioria das pessoas deve gostar de viajar. Para algumas pessoas, viagem vai ser isso, um descanso, né, e tudo mais. Mas para outras pessoas, principalmente para pessoas que têm um foco ali na casa 9, cara, o peso é outro, sabe? A viagem simboliza outras questões que às vezes tocam tão profundamente nessa pessoa que é difícil de até explicar, sabe? Em palavras. E foi muito legal, assim, essa troca com ela, porque antes mesmo dela ter, digamos assim, essa certeza de que as viagens era de fato um caminho que ela precisava investir, que ela precisava se dedicar, que ela precisava tá ali, sabe, vivendo aquilo, antes mesmo dela ter essa certeza, ela meio que sentia isso internamente,
Mas até então parecia que era uma coisa tipo assim, não sei se é exatamente isso, né, e tal. E quando ela conheceu o mapa astral dela, ela viu tipo assim, cara, o que eu tava sentindo, que era pra mim, que eu deveria realmente ir, que eu deveria realmente me abrir para vivenciar essa experiência, realmente é um caminho que o céu trilhou pra minha jornada, né? Então, isso faz toda a diferença, porque eu sinto que às vezes a astrologia é muito esse colo, sabe, de coisas que às vezes a gente sente dentro de nós, que a gente deve buscar, que a gente deve viver, mas que por algum motivo gera uma insegurança, assim, tipo, será que eu devo fazer isso? Será que isso é pra mim? E quando a gente fala de mulheres, nesse contexto que a gente vive socialmente, isso é ainda mais forte, porque a gente se questiona quase que o tempo todo se aquilo que a gente está fazendo realmente tem lógica, realmente é algo que a gente deveria fazer. Porque o tempo todo somos estimuladas a não se abrir para as coisas que a gente quer fazer, porque na maioria das vezes essas coisas não têm relação com o que uma mulher deveria estar fazendo, sabe? Então, esse questionamento, ele é muito presente para nós. E se livrar dele, né, e retirando isso que está quase que encrostado no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas ações, é um trabalho. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho doloroso, mas é algo que a gente precisa fazer. Mas é importante a gente entender que o mapa astral não é somente uma ferramenta para a gente conhecer apenas a si, mas também uma possibilidade da gente conhecer o outro. Porque a partir desse lugar de quando a gente olha o mapa de alguém, às vezes pode bater aquela coisa da empatia mesmo, de você olhar para a história daquela pessoa e falar assim, cara, é por isso que às vezes essa pessoa age dessa maneira, é por isso que tem, sabe, determinadas dificuldades ou determinadas habilidades. A gente consegue olhar de uma forma mais generosa para uma pessoa, porque ali a gente está, de fato, desvendando a pessoa quase que nua, sabe? Então, eu gosto de pensar que o mapa astral ele é também uma possibilidade da gente conhecer a gente, mas para além disso, da gente conhecer também o outro, da gente ter mais empatia com o outro e acolher o outro. E tem uma técnica na astrologia, que aí é um tema para um outro vídeo, que é muito legal, que é quando a gente faz a combinação de mapas, que é a sinastria. Então, a gente pega o mapa de uma pessoa, de uma outra pessoa, combina esses mapas, e a partir dessa conexão a gente consegue entender e visualizar melhor, porque gera-se um outro mapa, né? E aí a gente consegue ver como que essa relação acontece. A partir da união dessas duas naturezas que são diferentes, gera uma outra coisa, né? Que é um outro mapa. E aí é muito interessante. É claro que, assim, eu penso que fazer um mapa astral com uma pessoa que você confie, uma profissional, né, é muito importante. Então, façam se vocês tiverem a oportunidade de fazer. Mas, para além disso, eu vejo que a gente mesma conhecer o nosso mapa é incrível, sabe? Porque tem coisas que somente a gente vai ter essa profundidade em acessar, sabe? Então, eu super sou a pessoa que fala assim para as pessoas que gostam de astrologia, tipo assim, cara, vai, estuda sobre astrologia, vai conhecendo o seu mapa, porque isso abre tantas coisas pra gente, né? E é um mergulho muito gostoso, assim, um mergulho que eu particularmente sou muito apaixonada, que para além da minha paixão assim interna e de filosofia de vida, né, daquilo que eu vivo na minha jornada, virou também meu trabalho, aquilo que eu acredito. Então, eu de fato acredito muito nisso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar as notificações deste canal para você poder receber os vídeos novos sempre que saírem aqui. Não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais, porque lá eu coloco conteúdos diferentes, mas também importantes, para a gente poder refletir a respeito do céu e dessa jornada aí de autoconhecimento que a gente veio desenvolver. Um beijo e até a próxima!